Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Acho que já faz algum tempo atrás eu fiz um vídeo que eu falava sobre a questão de remédio, veneno, né? Que na verdade é um conceito, né? O conceito que a gente fala que o remédio e o veneno, os dois, eles têm às vezes os mesmos princípios, né? Os mesmos princípios ativos, né? As questões, as fórmulas químicas, elas são bastante semelhantes. O que diferencia elas, basicamente, é a dosagem, né? De quanto que você utiliza, né? Se você utiliza pouco, uma quantidade que ela seja suficiente para poder matar uma bactéria, né, um vírus, alguma coisa nesse sentido, ele vai ser, e não te afetar, então foi um remédio. Agora, se você utiliza ele demais, né, com uma quantidade exagerada, ela vai, de fato, matar essa bactéria, esse vírus, né, ou esse corpo estranho, e também vai te prejudicar, e ele começa a se tornar veneno, né, então acho que é uma das questões que a gente acaba colocando, né. Então, a gente falou de dosagem, né, agora, um ponto também que ele é importante, e ele entra nesse tipo de entendimento, é a forma como se usa, a forma como a gente utiliza, né, então, remédio, ela é uma questão boa, né, com certeza, né, ela é uma questão boa para aquela situação específica, ela é muito boa, porém, não deve ser utilizado de forma frequente, né, assim, um remédio que seja muito forte, às vezes que pode ocasionar algum efeito colateral, não utilize ele de forma frequente, porque senão você começa a se tornar dependente daquele remédio, né? Então, essa questão. Então, assim, é a forma como utiliza, então é um detalhe que ele é bastante importante, né? Então, para uma situação complexa, usa um remédio forte poucas vezes para poder gerar o efeito e não precisar utilizar mais, né? Então, esse é um detalhe que acontece. Olha que interessante, pessoal. Na nossa vida também, muitas vezes a gente tem que utilizar esse tipo de formato, esse tipo de condição, né? Quando você tem algum tipo de necessidade, então existem algumas ferramentas, algumas condições que a gente utiliza, e aí ele, se for fraco, não tem efeito, e se for muito forte, ele pode causar um efeito que ele não seja suficiente. Então, são alguns pontos que eles realmente acabam acontecendo. Isso em diversas situações, né, ele acaba acontecendo, seja na nossa vida financeira, seja na nossa, na parte do nosso estudo, dentro da nossa empresa, algumas correções que a gente precisa fazer, que muitas vezes são atitudes, ações diferentes da nossa rotina, do nosso dia a dia, que ele tem que entrar como remédio, uma correção. Por exemplo, deixa eu falar uma situação que ela acontece. O seu filho, ele fez foi mal criado, né? Ele fez alguma situação que não ficou legal, então você precisa fazer a correção, o ajuste daquela situação. E às vezes é uma bronca, né? Às vezes é uma bronca. Então, essa bronca, né? Essa explicação de forma mais ativa, ela tem que ser muito bem feita, tem que ser de forma bastante assertiva, né? Para a criança poder entender, não é só gritar, berrar, fazer todo aquele tipo de coisa, né? Tem que gerar o efeito suficiente para poder fazer essa correção. Se não fizer essa correção, então ele não teve efeito. O que vai começar a acontecer? Ele vai continuar fazendo, né, aquele tipo de atitude, e aí é onde realmente a gente não consegue fazer a correção posteriormente, né? E o ponto que ele às vezes acaba acontecendo é que se o remédio ele for muito forte, essa açoação ela for muito forte, ela pode gerar distorções, né? Então pode gerar, sei lá, algum tipo de trauma, algum tipo de situação na criança, ou se for muito fraco, não gera nenhum tipo de efeito, né? Então é aquela questão, né? Fala assim, sempre tá falando isso, sempre dessa mesma bronca, nunca gera nenhum tipo de efeito. Vocês percebem, né? A questão da intensidade, então é o remédio certo, de forma correta, para não ser utilizado constantemente, né? Então, de vez em quando, precisamos utilizar. Nesse momento, utiliza de forma correta. Agora, não fique, né, utilizando sempre, porque senão ele perde o efeito. Então, esse é um detalhe que ele é interessante, né, tanto para a questão da saúde, quanto na convivência em tantas outras situações que a gente acaba realmente tendo dentro da nossa vida, né? Então, é isso daí, pessoal. Tenha uma excelente semana, que seja muito abençoada com muitas coisas boas. Até a próxima.